como é que uma tecnologia antiga, quase esquecida, conseguiu dominar um campo de batalha moderno e ainda por cima afundar um dos navios de guerra mais avançados do mundo? Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa história fascinante. A história começa em 2005 com um cenário que parece saído de um filme. Um verdadeiro Davi contra Golias. De um lado, o gigante USS Ronald Reagan, um super porta-aviões americano, um colosso de propulsão nuclear. Do outro, o HMS Gotland, um submarino sueco a diesel bem menor, custando só uma fração do preço. À primeira vista, não parecia uma disputa muito justa, né? E quando a gente fala do Golias, estamos falando de um investimento assim gigantesco. O USS Ronald Reagan custou mais de 6 bilhões de dólares. Uma verdadeira fortaleza flutuante, equipada com o que havia de mais moderno na época. Era o auge do poder naval americano. Mas aí, aconteceu o que ninguém esperava. Num exercício de guerra pensado para ser o mais realista possível, o pequeno submarino sueco conseguiu chegar perto, sem ser detectado, e afundou o USS Ronald Reagan. E olha, não foi só uma vez não, foram várias vezes. A pergunta que ficou no ar foi: como isso foi possível? A resposta para esse mistério está numa arma secreta. Mas não é nada do que se poderia imaginar. Não é uma tecnologia nova, digital ou super avançada. Na verdade, é uma peça de engenharia com quase 200 anos de idade. Isso nos leva a um ponto muito interessante, que essa citação resume perfeitamente. Inovação nem sempre é criar algo do zero. Às vezes, o genial é redescobrir e aplicar ideias antigas de um jeito completamente novo. E aqui está ela, a tal arma secreta. A patente original, lá de 1816, do motor de ar quente de Robert Stirling. É isso mesmo. Uma invenção que nasceu como uma alternativa ao motor a vapor, foi a chave para a vitória improvável do Gotland em pleno século XXI. O que o motor Stirling permite é uma tecnologia chamada propulsão independente de ar, ou AIP. Em termos simples, é o que deixa um submarino convencional, que não é nuclear, ficar submerso por semanas em vez de poucos dias. Ele elimina aquela necessidade de subir até a superfície para respirar. Tá, mas como é que essa maravilha do século XIX funciona na prática? Vamos dar uma olhada na mecânica por trás dessa tecnologia que revolucionou tudo. A diferença fundamental entre os dois é o que torna tudo tão especial. Pensa no motor a diesel comum. Ele funciona com combustão interna. São milhares de pequenas explosões, muito barulhentas, acontecendo dentro dos cilindros. Agora, o motor Stirling é o oposto completo. Ele usa combustão externa. O calor vem de fora, aquece um gás tipo hélio num sistema totalmente fechado e isso empurra os pistões suavemente, sem explosões, quase nenhum barulho. O processo todo é um ciclo genial de 4 etapas. Primeiro, o gás é resfriado e comprimido. Depois ele passa por uma peça-chave, o regenerador, que o pré-aquece. Aí, na parte quente, esse gás se expande com força, empurra o pistão, gerando energia. Por fim, ele volta pelo mesmo regenerador, deixando o calor para trás para o próximo ciclo. E é resfriado de novo. É um ciclo contínuo, super eficiente. Então, o que tudo isso significa na prática para um submarino? Bem, as vantagens são revolucionárias. A principal delas é a furtividade extrema. Sem o barulho das explosões de um motor a diesel, o submarino vira um fantasma na água, quase impossível de detectar com sonar. Se juntar isso com a capacidade de ficar semanas submerso, ele se torna o predador perfeito. Claro, o sucesso do Gotland acendeu um alerta no mundo todo. De repente, todo mundo queria replicar essa capacidade de ser invisível. Isso deu início a uma nova corrida tecnológica e mudou completamente a forma como as marinhas encaram a guerra submarina. A Suécia, obviamente, não ficou parada. O legado do Gotland continua vivo na sua próxima geração de submarinos, a classe A26, projetada pela Saab. O A26 pega o conceito do Gotland e leva para outro nível. O sistema Stirling AIP foi melhorado, ele tem revestimentos furtivos mais avançados e a capacidade de lançar drones subaquáticos. Com isso, ele pode conduzir o que a Marinha Sueca chama de Guerra de Informações Subaquática. É uma plataforma multifuncional projetada para o campo de batalha do futuro. Mas olha, o motor Stirling não está sozinho nessa corrida. Outras tecnologias também estão na disputa. As células de combustível, por exemplo, são ainda mais silenciosas porque não têm partes móveis. Mas o armazenamento de hidrogênio é um baita desafio. Já as baterias de íon lítio, como as dos submarinos japoneses mais novos, conseguem dar picos de velocidade, mas a autonomia geral é menor que a dos sistemas AIP. Cada tecnologia tem seus prós e contras nessa busca pela furtividade perfeita. No fim das contas, por que essa história toda é tão importante?
O que o caso do Gotland realmente nos ensina sobre estratégia e sobre tecnologia? A grande lição aqui é que engenharia inteligente não é só sobre inventar coisas novas, mas também sobre reaplicar o que já existe. Uma ideia de 200 anos, quando combinada com a tecnologia de hoje, pode se tornar uma vantagem estratégica decisiva, superando sistemas muito mais caros e teoricamente mais complexos. E na guerra naval, a furtividade é o que equilibra o jogo. Ela permite que uma nação com um orçamento de defesa menor se torne uma ameaça real para uma superpotência. A capacidade de chegar perto sem ser visto simplesmente anula a vantagem de tamanho e de poder de fogo. É uma mudança fundamental no equilíbrio de poder debaixo d'água. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Em um mundo onde a vigilância que vem do céu é quase total, com satélites e drones observando tudo, será que o oceano profundo é o último refúgio de verdade? O último lugar onde o invisível ainda pode reinar?